Um pianista basicamente interpreta. Um pianista interpreta obras que estão escritas no papel, que estão escondidas numa gaveta, como se quase a gente vestisse uma segunda pele. Eu sou Olinda Alessandrini, sou pianista, sou brasileira, sou gaúcha. E esse trabalho de pesquisa sobre a música do Pampa me levou a abrir as fronteiras dentro de uma proposta que foi, para mim, assim, bastante valiosa. Tem que conhecer a dança, tem que conhecer o sotaque, tem que sentir a solidão que existe no Pampa. Então, tu deixas de tocar simplesmente notas. No Páginas do Sul se encontram vários elementos típicos. Um deles é a batida da dança. Depois surge uma melodia mais delicada, em que se pode imaginar, então, a combinação homem-mulher. Essas terças são secundadas ou são acompanhadas por um intervalo muito próximo. São dois sons muito próximos que quase chegam a parecer um pouco rudes. De todo modo, elas são uma característica muito grande dentro da música pampiana.
Radamés Inhatali é um dos grandes compositores brasileiros e que fez seu nome no Rio de Janeiro. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, iniciou sua carreira aqui, foi para o Rio. Lá ele trabalhou muito em rádio, na época em que as rádios tinham orquestras que faziam apresentações ao vivo. A Prenda Minha é uma das canções folclóricas mais conhecidas por aqui. O Radamés começa a fazer essa melodia acompanhada de diferentes harmonizações, e isso é que torna interessante. O estribilho da Prenda Minha, em vez de fazer assim, que seria a forma mais simples de harmonizar, ele vai fazer assim. Então ele cria uma sonoridade muito diferente com essas harmonizações e isso dá um encanto muito especial para uma canção tão simples. O compositor gaúcho Breno Blauto escreveu algumas peças baseadas também nessa tendência folclórica da metade do Rio Grande do Sul, da metade onde realmente nós temos a região pampeira. Essa escala que ele está usando é uma escala que lembra muito a música dos indígenas, dos charruas que moravam aqui, que tinham esse horizonte amplo, que precisavam do cavalo para percorrer as longas distâncias. E tem um momento de relax, um momento de descanso, em que eu fico imaginando que o índio fez a cavalgada, está voltando para casa, e aí a Índia vem, oferece uma água, um mate, alguma coisa assim para que ele possa ter um pouco de descanso. Então é muito tranquilo. Sempre ele utiliza as terças e utiliza essa escala que lembra muito as escalas modais, o que faz um colorido bem diferente na música.
Gato, do Julián Aguirre, é uma peça muito vibrante. Ela começa vibrante, fazendo exatamente a combinação 3 tempos contra 2 tempos, bem marcado. Aqui eu tô em 3, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E a mão esquerda é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso já gera uma energia de início de peça que é contagiante. A Campeira, de Lopes Buchardo, é uma música que remete ao silêncio, à tranquilidade, à nostalgia, a todas essas sensações de isolamento e solidão que o Pampa traz. E ele faz muita coisa com contrapontos, ou seja, linhas que vão se cruzando e que vão, vozes que vão conversando umas com as outras e vão criando texturas no grave, no médio e no agudo do piano. Ele vai fazer uma voz mais aguda. Essa voz aguda vai ser secundada por uma outra que vai praticamente responder o que a voz está dizendo. Então... Então já temos um diálogo e embaixo disso ele ainda coloca acordes que vão criando também uma linha de contraponto. Então o resultado é... E eu gosto também de fazer as linhas de contraponto em cores. E isso vai delimitando as zonas de intensidade das melodias, de modo que eu consigo elaborar um fraseado muito mais intenso a partir desses jogos de cores.
Alberto Rinastera é talvez o maior compositor das Américas Latinas, claro, juntamente com Villa-Lobos aqui no Brasil. Eles são modernistas, eles aproveitaram todas as tendências modernas da Europa e, ao mesmo tempo, eles utilizaram muito o folclore, as raízes musicais de cada país. E no caso das três danças argentinas, o Rinastera faz realmente uma festa. Na dança del Viejo Boiero, o Rinastera utiliza um recurso muito interessante que é de teclas pretas contra teclas brancas. Então, a mão esquerda vai tocar constantemente as pretas e a mão direita vai fazer as teclas brancas utilizando a segunda e a terça juntas. O resultado é uma dança. E entra, então, a dança de la Moça Donosa, em que existe um grande contraste, porque é uma peça extremamente poética. É realmente uma imagem, assim, de uma moça morena, com um vestido muito claro, e eu enxergo muito a sombra de árvores num dia ensolarado, assim, aquele jogo de luz e sombra, de luz e sombra. Essa, digamos assim, é a minha imaginação que fabrica e eu vou tocando, imaginando essa moça caminhando muito lentamente ali nesse espaço.
uma dança del gaucho matreiro. Então, o Rinastera vai trabalhar com os elementos de 6 tempos, criando um ruído que se assemelha ao cavalgar. Aqui eu realmente enxergo um cavalo assim a galope pelo pampa e o resultado é um ruído. E o final é muito vibrante, porque é um glissando. Glissando é quando a gente faz assim, já vem de algum lugar, passa pelo piano e vai adiante. Então, tem um glissando subindo, um glissando descendo. O efeito desses dois glissandos seguidos dessas notas soltas no grave são espetaculares, assim, na minha opinião.